Muito bem, sejam todos bem-vindos a uma super live. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Saudade de vocês aqui, de conversar com vocês numa live. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Sejam bem-vindos. Quanto tempo a gente não tem uma live aqui, né? É verdade. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos guardar um minutinho aí para o pessoal chegar, tá? Vamos lá. A live de hoje é sobre a Ilha do Medo. Muito bom, né? Todo mundo esperando. Há muito tempo que a gente fala, né, cara? Shutter Island. Muito bom, muito bom. E aí, pessoal? Beleza? Isaías... João Paulo, E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Então, a nossa live sobre a Ilha do Medo e o vício em pornografia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Muito beleza. Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? A nossa live. A gente vai tratar hoje aqui, tá? Essa live vai ficar ali no IGTV depois para o pessoal ver, tá bom? Então, a gente vai tratar aqui sobre a Ilha do Medo. É um filme com o Leonardo DiCaprio, tá? Então, como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu não vou me estender demasiadamente, né, em alguns aspectos do filme. Claro que a gente vai falar, mas a gente vai usar a Ilha do Medo para poder relacionar, né, alguns aspectos do filme e trazer aqui para o nosso campo aqui, que é o vício em pornografia, tá? Então é isso que a gente vai fazer, pessoal. Então olha só, o filme A Ilha do Medo, tá? Eu vou dar um resumo aqui para quem já viu o filme aí. Quem já viu, levanta a mãozinha. Quem já viu, comenta aí. Quem já viu, levanta a mãozinha para eu saber aí. Porque essa live vai ter alguns spoilers. Se você ainda não viu o filme, você vai receber aqui alguns spoilers nessa live. Então, se você está assistindo essa gravação, eu recomendo que você pause essa gravação, veja o filme primeiro, depois volte para assistir a live, porque senão você vai tomar aí, vai receber alguns spoilers que vão estragar todo o drama do filme, tá bom? Beleza? Então, muito bem, pessoal, olha só, A Ilha do Medo é um filme, então vamos fazer um roteiro geral. A Ilha do Medo é um filme aí de 2010, tá? Um filme de 2010. Eu vou aqui mostrar, pra quem ainda não, né? Pra gente, né, se contextualizar, a gente vai dar aqui uma fala geral aí do que é o filme. Então, olha só, eu peguei aqui um resumo breve pra gente poder... é arrepiante, né? O filme é muito bom, né? Tirando aqui toda a nossa interpretação, toda a nossa abordagem que a gente vai fazer aqui, o filme é muito bom, o filme é muito bom mesmo. Então, é uma resenha, tá, simples aqui do filme. Então, olha só. Então, olha só. Eu vou dar uma contextualizada, olha só. No início do filme, o personagem aparece como um delegado federal com o nome de Ted, enviado com um novo parceiro chamado Chuck para investigar uma ilha que abriga um grande hospital psiquiátrico. Então o filme começa assim, né? Tá lá o Ted e o Chuck, né? Que são dois policiais federais ali que estão indo para uma ilha investigar ali um hospital psiquiátrico, investigar o caso de um paciente que havia fugado daquele hospital, né? Que havia fugido daquele hospital. Ao desembarcarem na ilha, os mesmos são recebidos pelos guardas, que parecem já um pouco apreensivos com a presença deles. Logo eles são avisados que podem percorrer toda a ilha menos o bloco C, e faz-se pouco caso de um farol que é constantemente vigiado por pelo menos um soldado, tá? Porém, tudo não passa de um enorme psicodrama, e aqui a gente começa a falar de alguns spoilers, tá? O que é o psicodrama, gente? O psicodrama é uma técnica psicológica criada pelo Moreno. O psicodrama, tá? Então aí você já vai compreender o que acontece muito no filme. O psicodrama é uma técnica psicológica criada pelo Moreno, que ela é um teatro, ela é uma encenação. Então, olha só, o psicodrama é uma encenação realizada como terapia psicológica, geralmente em psicoterapia de grupo, com o objetivo de mostrar para os outros membros como uma pessoa enxerga determinadas ações ou o que ela espera receber quando ela mesma encena o outro.
Nesse caso foi utilizado um psicodrama muito mais complexo, de forma que todos os funcionários acabaram participando. Ou seja, todos os funcionários do hospital estavam participando de um psicodrama. Tá? Isso explica a apreensão dos guardas perto dele no início, ou seja, perto ali do Leonardo DiCaprio, né? Perto ali do Ted. Né? E também tem uma outra cena ali das enfermeiras que também ironizam ali a presença dele, né? Agora é o seguinte, olha só, o Leonardo DiCaprio ali, o Ted, né, o policial federal, eles estão indo lá para investigar o caso de um sujeito que tinha fugado do hospital, né? Um tal de Andrews. Só que, na realidade, o Andrews é o próprio Ted, ou seja, o Leonardo DiCaprio está indo investigar ali o caso de um cara que tinha fugido daquele hospital, mas na realidade, ele mesmo é o paciente que ele está indo investigar. Tá? Então, o que é um psicodrama? Todo o filme é montado, né, para fazer... É uma técnica psicológica. O psicodrama é uma técnica psicológica. Então, né, você pode se utilizar de medicação, né, e o Tédio, né, ali, o Leonardo DiCaprio, ele é um paciente do hospital psiquiátrico, tá, gente? Ele é um paciente do hospital psiquiátrico, tá? Ele é o próprio Andrews do hospital psiquiátrico, tá? E eles foram, vamos dizer assim, o psicodrama é justo, o filme se passa na década de 50, né? E o Ted, ele foi um ex-militar, ele era um militar que participou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e ele participou ali de alguns fuzilamentos no campo de concentração, né? Então, dali, ele teve um monte de trauma ali na guerra, né? Que ele poderia ter feito muitas coisas que não fez. Ele teve o famoso TEPT, que é a antiga neurose de guerra, o transtorno do estresse pós-traumático. E ele participou da guerra, né? E ali ele já ficou um pouco pirado, um pouco, né, com TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumático, por ter passado por aquelas experiências de guerra. O psicodrama é uma técnica utilizada para mostrar, olha só, pro Ted a realidade, tá? Para mostrar para aquele paciente específico a realidade, tá? O Ted tomava algumas medicações, ele tomava cloropromazina, eles suspenderam a medicação do Ted, tá? E ele falou, olha, a gente vai submeter ele a um procedimento. Se esse procedimento não der certo, a gente vai fazer a lobotomia, né, que é fazer uma cirurgia, né, fazer lá uma cirurgia, às vezes com choque cerebral, às vezes até uma cirurgia um pouco mais agressiva, para que o Ted, né, daí ele ficaria ali vegetando o resto da vida. Guardados os devidos vieses, né, políticos aí, com relação a essa questão da psiquiatria, né, da antipsiquiatria, da psiquiatria, né, a gente não vai entrar nesse campo aí. O fato é que eles utilizaram então o psicodrama. O psicodrama era uma técnica, portanto, para, olha só, ao invés de usar a medicação e ao invés de usar a lobotomia, a gente vai tentar fazer uma terapia com o próprio paciente. É isso que acontece com o Ted. Ele é, portanto, o próprio Andrews que ele está procurando no hospital psiquiátrico. E o que acontece, né? Então, Andrews, que é o sujeito, que é o próprio DiCaprio, que é o próprio sujeito que ele está procurando, Andrews foi um ex-combatente da Segunda Guerra, né? Após deixar o exército, após acabar a guerra, ele ingressa na carreira policial, se tornando um delegado de polícia. Aparentemente ausente de casa, o mesmo é pai de 3 crianças, com uma jovem, né, a esposa dele, chamada Dolores Channel, ou Channel, se você quiser. Dolores era maníaca depressiva, tá? E ela acaba enlouquecendo com o tempo, e um dia, quando o Andrew chega em casa, né, após uma longa perseguição, ele encontra a esposa dela sentada na beira de um lago, né, e tinha um lago ali na casa deles, né, e a Dolores, ela estava molhada, e ele avista o corpo das crianças. Então, a Dolores, a mulher dele, mata os próprios filhos. Sua esposa havia afogado em meio à sua insanidade, afogado os filhos, né. Bom, o Andrews, inconformado, ele atira, ele acaba matando a própria esposa. E depois ele põe fogo na própria casa. Não é isso que acontece com ele? É isso que acontece com ele. Então, incapaz de aceitar a realidade, ele acaba desenvolvendo uma linha de raciocínio diferente, passando a ser outra pessoa. Edward Daniels, um condecorado agente federal. Ou seja, quando ele chega no hospital psiquiátrico, junto com o parceiro dele, ele já acredita que ele é um agente federal.
Mas na realidade esse é um enredo que ele criou, é uma fantasia que ele criou para poder continuar vivendo. Tá? Ele precisou criar um outro personagem. Daqui a pouco a gente volta aqui e comenta sobre isso. E a gente vai falar um pouco sobre o vício em pornografia também, com relação a isso, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, esse é o drama da coisa. Então, o Andrews, né, ele é esperto, imaginativo e totalmente paranoico. Seu transtorno esquizoparanoide, para quem aí é da área da psicologia, da psiquiatria, quando ele passa pela situação de guerra, ele teve TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, e depois dele matar a esposa, né, e ter que negar essa realidade, ele desenvolveu uma esquizofrenia paranoide, tá? Então ele delirava, né, criava suas histórias totalmente mirabolantes e reforçadas por alucinações que sempre vinham a confirmar suas suspeitas. Né, o filme é muito bem conduzido, né, o filme é bem conduzido. Né? Não, o João está perguntando, ele nunca foi delegado? Não, ele nunca foi... Na realidade, João, ele saiu do exército e ele foi ser delegado, tá? Só que o delegado que ele foi delegado. Só que quando ele entra no hospital psiquiátrico, ele não é delegado, ele é um agente de polícia federal que ele inventa. Tá? Então ele não era aquele sujeito que estava investigando alguma coisa no hospital psiquiátrico. Tá? Ele estava procurando por um caso específico no hospital psiquiátrico, de um tal de Andrews. Só que ele é o próprio Andrews. Ele estava procurando um caso de um cara que tinha matado a sua esposa e colocado fogo na casa. Só que era ele mesmo. Tá? E o filme é muito bem conduzido, o filme era muito bem conduzido pelo diretor, né? E você, quando vai assistindo o filme, você vê, por exemplo, os médicos, né? Todos os psiquiatras que estão ali, você não entende muito de psicodrama, você vê eles como os caras maus. Eles estão querendo sacanear ele, estão querendo manter ele preso ali dentro. Mas na realidade, eles são os médicos dele, eles são os psiquiatras dele. Né? Então, é muito bem conduzido pelo próprio diretor para você realmente ter essa impressão. Você está do lado dele e os médicos são os inimigos. Mas na realidade, os médicos estão o tempo todo tentando ajudar ele. E é tudo uma encenação psicológica, é toda uma encenação, aí entra o psicodrama, para ajudar ele, de maneira simbólica, a relembrar da própria realidade, né? A relembrar do fato que ele não queria aceitar, do fato que ele precisou negar, né? Que foi o fato de ter matado a esposa, ter matado a mulher. A gente vai voltar e vai comentar sobre isso, tá? Então, ele não foi buscar uma paciente mulher que havia desaparecido. Não! A mulher que havia desaparecido é a mulher que ele havia matado, que era a mulher dele, que era a esposa dele. Entendeu? Então vamos continuar aqui, né? Então, como eu falei, né, tem o TEPT lá que foi desenvolvido na época da guerra e a esquizofrenia paranoide. Então é um caso de esquizofrenia paranoide, tá? E tem um problema de alcoolismo também. Muito bem, então tá? Esse é o drama, né? Esse é o drama. Então, tá? Aqui fiz um resumo geral aqui do filme para quem não viu e daqui a pouco a gente vai falar um pouco do final também. Então, aí é isso que acontece. Então, olha só, o DiCaprio, ali no filme, quando ele chega, na realidade, ele é um paciente do hospital, tá, gente? Ele é um paciente daquela Ilha do Medo. Ele é um dos pacientes mais agressivos ali daquela situação. E o que acontece com ele? Ele mata a própria esposa. Porque ele chega, e o filme é muito impactante, né? É muito bonito, assim. Então, é muito forte, né? Então, ela mata as crianças afogadas, porque ela delirava, ela tinha ali um transtorno maníaco-depressivo. Ela mata essas crianças e, quando ele chega, ele viu aquilo, quando ele viu aquilo, ele mata ela. Ele mata ela. Ele é o paciente 67. Ele é o paciente 67. Exatamente isso aí, Tamires. É isso mesmo. Ele é o paciente 67, que está no bilhete, né? Então, ele é o próprio paciente 67 e a técnica empregada pelos psiquiatras do local é o psicodrama, ou seja, todos os funcionários, desde os policiais que fazem a guarda, né, desde as enfermeiras, desde os outros médicos, tudo aquilo ali é uma encenação para ajudar ele a tomar consciência da realidade esquecida, tá? Da realidade esquecida. Fale do momento que Leonardo estava na caverna com a outra mulher. Não me lembro muito bem, tá? Não me lembro muito bem. Mas olha só, o que acontece? Então, a gente consegue perceber ao longo de todo o filme, ao longo de toda a cena, né, o parceiro dele é o médico pessoal dele, na verdade. Exatamente, o Chuck, o parceiro dele, é o médico, o psiquiatra dele. Tanto que ele tá o tempo todo observando, né? Tem uma cena muito interessante
que ele entra em contato com um cara que está preso, né? Porque tinha lá a ala B, ala A, ala B e a ala C do hospital psiquiátrico, né? Então a ala A era masculina, a B era feminina e a C era uma ala proibida, onde ficavam os pacientes mais agressivos, né? Então ele chega nessa ala, não podia estar ali, né? Então ele consegue chegar nessa ala proibida, nessa ala dos pacientes ali mais perigosos, né? Então ele chega ali e ali ele tem um contato, dentro da psicologia analítica, né, da psicologia junguiana, ele tem um contato com a própria sombra. Então ele tem um contato com aquela parte da realidade que ele não quer assumir, né? Ele tem um contato ali com um sujeito que estava preso, ali dentro das grades, e aí o cara começa a falar para ele, o cara começa a fazer com que ele, né, fazer ele lembrar, evocar nele algumas memórias, e o cara fala para ele, olha, é tudo um teatro, né? Você não percebeu? E ele, não, isso não pode ser verdade. E às vezes ele tem alguns flashes de memória, né? E ele fala, não, peraí, você já teve alguns momentos que você esteve sozinho? Né? Não, nunca estive sozinho. Não, então eles estão o tempo todo te observando, né? Então ali ele começa a perceber a realidade. E aí tem até uma fala muito interessante nessa cena em que ele encontra o cara do outro lado da grade, e o camarada diz pra ele, né? Você quer descobrir a verdade? Então você precisa deixá-la ir embora. E nessa cena ele vê a ex-mulher dele no fundo, né? E essa fala é muito interessante, porque ele diz, você quer descobrir a verdade, então você precisa deixar com que ela vá embora. Você precisa permitir com que ela se vá. Ou seja, o que ele estava dizendo, né? Ele estava dizendo que, olha só, você precisa deixar, né? Você precisa, vamos dizer assim, elaborar, você precisa reviver, você precisa, né, passar por uma catarse, né, dessa experiência traumática que você teve de ter matado a sua própria esposa, ter matado a sua própria mulher. Então, se você quer descobrir a verdade, né, você precisa deixar ela ir embora. E por que ela aparece no sonho dele, né? Por que ela aparece às vezes em meio à fantasia, né? Porque ele não conseguia lidar com a realidade, ou seja, tudo aquilo que nós não conseguimos admitir aparece pra gente na fantasia, tá? Aparece, o ser humano, ele tem disso, né? É próprio disso daí, ou seja, tudo aquilo que nós não queremos ver, né? Tudo aquilo que nós não queremos admitir, tudo aquilo que a gente não quiser, né? Tudo aquilo que a gente não quer olhar de frente, aparece pra gente no sonho, ou aparece na fantasia, ou aparece na forma de sintoma. Então ela ficava aparecendo pra ele, ou seja, era um delírio que ele tinha, um delírio de ver aquela mulher que ele mesmo tinha matado. Então o cara disse pra ele, olha, se você quer descobrir a verdade, você tem que deixá-la ir embora. E aí ele diz, eu não quero. E aí o cara responde pra ele, então você nunca deixará essa ilha, né? E você nunca deixará essa ilha. Essa é uma das análises que existe ali, ó. Também toda vez que aparecia fogo, eram as fantasias. E a água era a realidade, era isso mesmo. Toda vez que no filme aparece uma cena de fogo, né, é um retrocesso do paciente. Então ele está tendo aquelas fantasias novamente. Toda vez que aparece alguma cena de água, é que ele está conseguindo elaborar aquilo, né, muito bem. O final do filme, né, é muito, muito dramático, né? O final do filme divide algumas opiniões, né? Algumas pessoas, a gente não sabe, na realidade a gente não sabe se ele voltou à normalidade, ou seja, se ele superou essa situação, ele conseguiu elaborar isso, ou se ele continuou psicótico, continuou doente. O final do filme divide algumas opiniões, onde alguns discutem se ele ainda estava paranoico ou não. Então algumas pessoas falam que ele já estava curado, né, e finge continuar doente. Outras pessoas falam que não, ele estava doente, porque no final ele aparece uma cena dele no farol, né, no farol ali, e quer dizer que ele passou pela lobotomia e estava vegetando, né. E alguns falam que não, que ele só estava fingindo. Então não dá para saber muito bem se ele estava curado ou não, mas isso é uma parte que a nós aqui não nos cabe. Soriano, o que tem a ver tudo isso daí, Miguel? O que tem a ver tudo isso daí com o problema da pornografia? Vamos lá. Miguel, e aquela senhora que ele estava entrevistando e ela escreve um bilhete e diz para ele fugir? Delírios para fazer ele fugir? Não, aquela senhora, ela sabia, ela era uma paciente também, tá? Ela era louca do hospital também. Só que ela sabia o que estavam fazendo com ele, entendeu? Então, assim, na realidade, quando ela escreve para ele run, para ele fugir, para ele sair correndo, ela só queria avisar ele de que ele estava passando por um experimento, que ele estava passando por um tratamento. E passar por um tratamento pode ser dolorido, né? Então ela estava querendo alertar ele da realidade que estava acontecendo com ele, tá? Para mim, ele desistiu de ver, apenas fingiu para não sofrer mais. Pode ser, algumas pessoas dizem isso.
Algumas pessoas dizem exatamente isso, ele desiste da situação e fica fingindo, né? Ele não melhora e fará lobotomia. Algumas pessoas dizem isso, ele não melhora, tanto que os médicos se olham, ele faz a lobotomia, né, e fica vegetando, né? Algumas pessoas dizem isso, tá? Muito bem, pessoal. Então, o que isso tem a ver com o nosso problema aqui que a gente trabalha aqui, que é o vício em pornografia? Bom, o que tem a ver? Olha só. Presta atenção aqui, fica comigo aqui agora, tá? Fica comigo. Essa frase a gente vai retomar ela daqui a pouco, tá? Tudo aquilo que o ser humano não assume na realidade não desaparece do campo de visão dele. Tudo aquilo que o ser humano não confessa, não admite, não reconhece enquanto verdade, simplesmente não some, gente. A gente tem a mania de jogar as coisas para baixo do tapete, entende isso? Ou seja, muitas coisas que acontecem com a gente não consegue reconhecer a nossa responsabilidade moral, ou seja, a nossa própria culpa. O Igor Caruso, ele cunha esse termo da responsabilidade moral. O que o Igor Caruso fala, né? O que o Igor Caruso fala? Ele fala, olha, uma neurose é a repressão de uma consciência moral. Para os estudantes de psicologia, que ficaram estudando só Freud, presta atenção nessa frase do Igor Caruso. Uma neurose é a repressão da consciência moral, tá? De cara eu já falo aqui para vocês, né? Manda essa live aí no aviãozinho aí pro pessoal, tá? Para todo mundo perceber e ver. Clica aí, põe o dedo no aviãozinho, põe o dedo no coração. Quanto mais você curte, compartilha, é melhor para todo mundo, mais gente fica sabendo dessa live e mais gente vai estar educada nesse sentido. Então, olha só, muito bom, olha só, o que acontece então com o ser humano? O Igor Caruso diz o seguinte, olha, toda neurose é uma repressão da consciência moral. Então isso é uma aula que a gente está dando para vocês. A repressão da consciência moral acontece justamente no momento em que o ser humano não confessa a verdade. Quando o ser humano não admite a verdade, quando o ser humano, tá? Quando você, quando nós não admitimos a verdade das nossas culpas, presta atenção, isso é muito forte, tá? Quando a gente não assume a verdade das nossas culpas, que cá pra nós, aqui no pé do ouvido, a gente sempre sabe até onde nós fomos culpados e até onde nós não fomos, tá? Quando você discute com alguém, quando você faz uma coisa errada, você sempre sabe até onde foi culpa sua e até onde não foi. Ou seja, a gente tem que ter essa sensibilidade para saber, não, peraí, eu errei até aqui, né, até que foi culpa minha. Quando o ser humano não faz isso, tá, ele está se isentando da responsabilidade moral. Porque, é claro, por conta do amor próprio, né, por conta da soberba, por conta da falta de humildade, o ser humano quando olha para a verdade, tá, o ser humano quando olha para as próprias culpas, você quando olha para as suas próprias culpas, por conta da vaidade, você não quer admitir aquilo, tal como faz o nosso personagem do nosso filme. O personagem do nosso filme, por que ele precisa criar uma outra vida? Porque ele não admite a vida real dele, ou seja, ele não conta a história tal como ela de fato aconteceu. Então, o problema não foi ele ter cometido um erro grave, um pecado grave, um crime grave. O problema não foi esse. O problema maior foi ele ter que construir uma narrativa falsa em cima disso. Então, isso é muito comum na clínica psicológica, na clínica psiquiátrica. Pacientes que acabam fazendo coisas do mesmo tipo que o Ted ou que o Andrews faz ali, que o Leonardo DiCaprio faz, mas precisam mentir para continuar vivendo. Então, só que, olha só, é claro que no caso do Ted é uma esquizofrenia total, é uma cisão total, é um rompimento total da consciência. O que é uma neurose, como dizia o Igor Caruso? A repressão da consciência moral cria pequenas cisões, pequenos fragmentos. E aí você, olha só, fica fragmentado. E aí você começa a ter sintomas, irritabilidade, estresse, momentos em que você parece que não é você mesmo, tá? Isso aí é um outro ponto. Ou seja, o fato é que quando você nega a verdade, você cria um falso eu. Você cria, olha só, uma falsa biografia. Muito bem, quando você cria uma falsa biografia, você vive, portanto, na fantasia, né? É uma vida de fantasia. Então, olha só, tudo aquilo que o ser humano não consegue ver, não consegue olhar de frente,
se realiza na fantasia. Se realiza na fantasia, tá? Tudo aquilo que o ser humano, portanto, não consegue, vamos usar essa expressão, encarar, ele precisa, portanto, tá, recorrer ao universo fantasioso. Ah, Renata Faria, psi. Cadê os psi que estão aqui? Cadê os psicólogos? Um abraço para os psicólogos, um abraço para os psiquiatras aí. E aí? Então, olha só, né? Quando o ser humano, tá, não vive na realidade, e a realidade que eu falo é uma realidade física, de paisagem, de flor, não, isso aí não, gente. Isso é a realidade, assim, o que de fato acontece. Qual é a verdade das tuas intenções? Qual é a verdade, tá, quando você disse tal coisa? Tá? Qual é a verdade com relação àquilo que você sentiu, àquilo que você percebeu? Qual é a verdade com relação às tuas, né, aos teus desejos? Né? Por quais pessoas você tem desejo sexual escondido? Tudo isso a gente tem que saber. A gente tem que reconhecer e admitir. Agora, quando o ser humano não consegue admitir isso, ele precisa criar uma outra realidade. Tá? Uma outra realidade. No caso do Ted, foi um acontecimento muito forte, que ele matou a própria família, a própria mulher, e não conseguiu lidar com aquilo. E ele precisou, portanto, reprimir isso e criar uma outra realidade. E, gente, quando ele vai para uma outra realidade, tá? Isso aí é exatamente o que a gente chama de esquizofrenia. O que tem a ver com pornografia, Miguel? Bom, isso é muito simples da gente enxergar. O que é o vício em pornografia, se não, meus caros, presta atenção nisso aqui, tá? Presta atenção. O que é o vício em pornografia, se não uma fuga para o mundo da fantasia? O que é o vício em pornografia, se não um sintoma da sua incapacidade de reconhecer a verdade e de encarar a realidade? O vício em pornografia é, portanto, um sintoma da sua impotência para ver a verdade e agir a partir de onde você está. O vício em pornografia é uma fuga, portanto, ao universo paralelo e fantasioso da pornografia. Uma fuga do real, tal como o personagem do nosso filme foge da realidade de ter matado a sua esposa, e ele nega a própria história, portanto, né, ele cria um universo fantasioso. Bom, quando você consome pornografia e você se afunda na pornografia, o que você está fazendo? Né? Muitas vezes, né, por frustração, muitas vezes por raiva, muitas vezes por medo da realidade, muitas vezes por incapacidade de agir, muitas vezes por dificuldade, né, impotência, fraqueza. Né? E aí você vai para o universo da pornografia. O que você está fazendo? Você está criando um mundo de fantasia. E você espera que as coisas façam sentido naquele mundo de fantasia. Você está fugindo para a ilha do Milton. Você está fugindo para a ilha. Deu para entender isso aí? Quando a gente fala de pornografia, gente, quando a gente fala de vício em pornografia, a gente está falando de uma fuga da vida. A gente está falando de uma fuga da vida. E por que a gente precisa fugir da vida? Por que a gente precisa fugir da vida? Olha só, a gente precisa, né? Muitas vezes a gente precisa fugir da vida porque, vamos dizer assim, nós não aguentamos olhar para a verdade. Nós não queremos a verdade. E aí, se a gente pegar nas Sagradas Escrituras, né, as Sagradas Escrituras vão dizer o seguinte, lá em Gênesis diz o seguinte, olha só, e a luz se fez e as trevas não reconheceram a luz. Isso quer dizer o seguinte, que, olha só, as trevas que estão dentro de você, quando a luz entra aí, as trevas que estão dentro de você não querem ver aquela luz. As trevas que estão dentro de você não querem reconhecer a luz. As trevas que estão dentro de você não querem admitir a presença da luz. As trevas não querem reconhecer a luz. E esse é um mecanismo neurótico que, se for levado à 10ª potência, vira assim uma cisão total, que é uma esquizofrenia, como no caso ali do Leonardo DiCaprio da Ilha do Medo. Então, quando a gente fala de vício em pornografia, o que a gente está falando? Mundo de fantasia. Fuga da realidade. E olha, alguns casos, né, de abuso sexual, em alguns casos fortes, né, em alguns casos de algumas situações fortes, a gente entende que aquela criança, aquela pessoa, e aí mais uma aula para os psicólogos e para os psiquiatras aí, né, os psiquiatras já sabem, os psicólogos também devem saber isso aqui, mas, olha só,
Quando uma criança, por exemplo, ela sofre uma experiência que naquele momento ela não era capaz de lidar com aquilo, ela precisa mentir para continuar vivendo. Ela precisa criar o que o Arthur Janov chama de split. O que é um split? Um split é uma cisão da consciência. Então, para continuar vivendo, ela precisa criar um outro enredo. Ela precisa criar uma outra fantasia. Tá? Então, na realidade, o sintoma, tá? O vício em pornografia é uma forma que aquela pessoa criou para poder comunicar, tá? Algo, né, de algum sofrimento. O sintoma é uma obra de arte do sujeito que ele cria, né, para poder dizer de algum complexo, para poder dizer de alguma situação. Bom, ali no filme da Ilha do Medo, o sintoma é uma esquizofrenia paranoide, ou seja, é, né, um delírio, né, total da vida do sujeito. Então, esse sintoma que ele estava criando é uma forma dele dizer do sofrimento de ter matado a própria esposa. Tá? É isso que acontece com o filme ali do Leonardo DiCaprio. E quando a gente vai pro vício em pornografia, olha só, a gente está fugindo da realidade. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, não importa o quão difícil, né, foi a tua vida, não importa o quão difícil foi a tua realidade, não importa, né, se você sofreu abuso sexual, olhando no teu olho, tô olhando no teu olho aqui, não importa se você sofreu abuso sexual na sua infância, você não era culpado, você não teve culpa, você não fez nada, você não agiu. E mesmo se em algum momento você agiu, e agiu maldosamente, caramba, quem que não age maldosamente? Quem nunca fez uma maldade? Quem nunca cometeu um pecado? Né? Quem nunca fez um negócio errado? Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Não importa. Não importa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não fuja da sua vida. Não fuja da sua realidade. Não, pelo amor de Deus, ame a sua vida. Ame a sua vida. Quando a gente vai aprender isso? Julián Marías dizia isso aqui. Se nós não encontrarmos a graça da vida no presente, nós não vamos encontrá-la em lugar algum. Ame a sua vida. Ame as pessoas que estão com você. Ame o teu trabalho. Ame a tua vida. É tão simples. Mas a gente prefere, e aí esses dias pra trás mandaram na caixinha, por que a reclamação nos desinstala da realidade? E é por conta disso, a gente prefere reclamar da vida que a gente tem e imaginar uma vida futura perfeita, né? Só que, olha só, né? Aí entra a pornografia, porque a pornografia é esse universo paralelo, onde tudo é perfeito, onde tudo precisa fazer sentido, onde, porra, aquela mulher que tá lá, ela não tem uma celulite, ela não tem uma estria, você entendeu? Ela não tem uma TPM, ela não vai te encher o saco, você entendeu? Ela, né, ela não vai, você vai falar, ah, mulher, pega uma cerveja pra mim na geladeira, né? Ela não vai falar, nah, não vou pegar. Você tá entendendo? Porra, essa que é a real. Aquela mulher que tá lá na pornografia, ela, você tá entendendo? Ela vai satisfazer todos os teus desejos. Aquela mulher que tá lá na pornografia, ela não é real. Ela não é real. Ela é um recorte. Ela é um recorte. Ela é um recorte de alguém que você... Olha só, você espera. Você espera que a vida seja toda certinha. Né? Você esperava não sofrer abuso sexual. Você esperava não sofrer, sei lá, um incesto dos seus pais. Você esperava, sei lá, não ser, sei lá, não ter problema. Você esperava não ter problema. Só que essa vida não existe, meu filho. A vida real é toda torta. É toda cheia de estrada. É toda cheia de curva. E as tuas curvas não são iguais às minhas, mas eu também tenho as minhas curvas. Todo mundo aqui, a gente tem 200 pessoas. Todo mundo aqui tem as suas próprias curvas. Todo mundo aqui tem as suas próprias dificuldades. Talvez eu não tenha sofrido abuso sexual, mas o outro sofreu. O outro ele sofreu, mas talvez eu sofri algumas coisas que você não sofreu. Se eu esperasse que a vida fosse toda certinha, eu teria, sei lá, concluído lá a Universidade de Psicologia, a Faculdade de Psicologia, né? Não teria feito todo esse meu trabalho aqui com a pornografia, ficaria com medo, mas a realidade é que a vida não é toda certinha, porra. E quando que a gente vai entender isso? Enquanto que a gente vai entender que a vida real é que a vida que vale a pena ser vivida, não importa se você sofreu abuso sexual. Essa é a tua vida. Enquanto você ficar se vitimizando porque você sofreu abuso por conta disso, você vai ficar no mesmo enredo. Você vai ficar na mesma fantasia.
Você vai ficar na mesma fantasia. Você vai ficar na mesma fantasia. Porra. E você nunca vai conseguir ajudar ninguém que sofreu abuso também. E você nunca vai conseguir agir na realidade enquanto você não amar a própria vida. Enquanto você não amar a tua realidade. Enquanto você não amar a tua própria realidade, você vai fugir pro mundo da fantasia. Só que é o seguinte, aquela mulher que tá lá na pornografia, meu filho, e aí se você, né, é casado ou namorado, aquela mulher que tá lá na pornografia, aquele recorte de mulher, ela não vai estar contigo no dia do teu velório, tá? Aquela mulher que tá lá na pornografia, né, com bunda, perna, foda-se, o caralho que tem lá, ela não vai estar contigo quando você cair doente numa cama. Ela não vai estar contigo lá no hospital, lá na fila do SUS. Ela não vai estar contigo lá no teu plano de saúde, dormindo contigo de madrugada lá, você tá entendendo? Sentada numa cama enquanto você tá dormindo, passando mal. Ela não vai estar lá contigo. Quem vai estar lá contigo é a tua mulher de verdade. É a tua namorada de verdade que vai estar lá contigo. Aquela mulher lá, aquela atriz gostosona, bonitona, porra, ela não vai estar contigo no dia do teu velório. Ela não vai estar contigo no dia que você tiver com problema. Sei lá, no dia que estiver devendo dinheiro. E você fica reclamando, né, dos defeitos da tua mulher real. E no caso da mulher é a mesma coisa. No caso da mulher é a mesma coisa. As mulheres geralmente buscam a pornografia por conta de uma necessidade de se sentirem amadas e de se sentirem queridas. E muitas também passaram por uma experiência de abuso e por conta da repetição, elas caem no universo da fantasia. Sim, existem questões sensíveis aí. Mas caramba, aquele cara que tá lá, ele não te ama, porra. Ele não te ama. Acorda. Acorda, você tá entendendo? Assim, ó, é igual lá na Ilha do Medo, assim, ó. Chegar lá pro DiCaprio e falar, cara, acorda. Eu não consigo fazer um psicodrama com todos vocês aqui. Não consigo fazer um psicodrama com todos vocês. Consigo fazer um individual. E sei fazer muito bem. Mas acorda. Você tá entendendo? Acorda, porra. Acorda. Já deu. Chega desse negócio de pornografia na tua vida. Chega disso. Aquele homem que tá lá, ele não vai estar contigo no dia do teu velório, porra. Ele não vai estar lá contigo no dia do teu velório. Ele não te ama de verdade. Assim, ó, no dia que te tiverem lá, assim, ó, você vai estar debaixo do caixão. Tá? Você vai estar dentro do caixão. E aí vão descer o teu caixão com uma corda. E aí vão jogar terra em cima do teu caixão. Aí vai ter gente chorando. Vai ter gente rezando, você tá entendendo? Aquele cara não vai estar lá. Quem vai estar lá é um marido teu. Vai procurar ele. Vai procurar um namorado de verdade. Porra, vai casar, casa de verdade com a pessoa. Para de ter medo do amor, você tá entendendo? Porque, olha, a Maia tá vulnerável mesmo. A Maia tá vulnerável mesmo, tá entendendo? A Maia é assim, ó, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Você tá entendendo? Porque amar é santificação. Amar é, olha só, amar é santificação por quê? Porque é a Maia que vai matar o teu amor próprio, porra. Porque viver sozinho você nunca vai conseguir matar o teu amor próprio. Então quando você tá com uma outra pessoa, quando você tá com um homem de verdade, com um namorado de verdade, tá, ele vai te ensinar a amar, porque ele vai matando o teu amor próprio. Só que quando você tá na pornografia, você só tá assim, pensando em si. E aí é o seguinte, assim, ó, se você não amar essa mulher que tá do teu lado, no dia do teu velório, quando estiverem jogando terra em cima de você, aquela mulher vai sentir um alívio. Porque você traiu ela várias vezes. Você saiu com outras várias vezes. Você não teve caráter de honrar aquela mulher que estava do teu lado. Porra, que te deu filho. Que trocou as fraldas do teu filho. Que limpou a casa, que fez comida pra você várias vezes. Né? Pra você estar bem alimentado, né? Sentar lá na sua cadeirinha de madrugada e consumir pornografia, né? Agora, né? A maior expressão do amor é a gratidão. A maior expressão do amor é a gratidão. Né? Assim, ó, não tem nada que agrada mais a Deus do que um coração grato. Não tem nada mais agradável para as pessoas também do que um coração grato.
Então sai da tela, pô. Se você não namora, e você tem vocação pro namoro, ou pro casamento, melhor dizendo, ninguém tem vocação pro namoro, o namoro foi feito para acabar, ou no casamento ou no pé na bunda, mas se você tem vocação pro matrimônio, se você quer casar, construir uma família, ou se você já tem uma família, acorda, meu filho, acorda. Aquelas pessoas que estão na porra daquela tela, elas não te amam, elas não querem ficar contigo. Você tá entendendo? Existe uma tendência no ser humano de erotizar o amor. Ou de enxergar o amor só pelo lado do eros, pelo lado do erótico. Mas você precisa acordar e ver que aquilo não é amor. E ver que elas não estão contigo. Você tá entendendo? Ah, eu uso pornografia pra matar a minha solidão. Você tá com medo de amar. Você tá com medo de amar, você tá entendendo? Você tá com medo de abraçar uma pessoa de verdade. Você tá com medo de abraçar uma mulher de verdade. Você tá com medo de ser responsável por uma mulher de verdade. Ou você tá com medo de abraçar um homem de verdade. Ou você tá com medo, tá? De se desfazer das suas defesas. Você tá com medo de se desfazer das suas defesas. Porra. Você tá com medo de se desfazer das suas defesas. Aí você tá lá na sua tela, né? A tela, ela te defende, você tá entendendo? Você pode namorar uma mulher pela tela ali, que você tá defendido. Você não tem responsabilidade, você não tem compromisso, né? Você não precisa se entregar, você não precisa se santificar. Porra, por isso que você fica uma criança, caramba. Por isso você fica uma criança. E aí, o pior de tudo, sou eu aqui, pregador da palavra, o santo da paróquia, né? Vou aqui, né? Tem que dar bom exemplo para as pessoas. Para de palhaçada, para de mentir, cara. Você tá mentindo, porra. Tá mentindo porque é o seguinte, olha, você não é um bom exemplo. Eu não sou um bom exemplo, caramba. Ninguém é um bom exemplo. Para com esse negócio de querer dar bom exemplo. Ah, porque eu tenho que dar bom exemplo, né? Não, esquece isso aí, cara. Assim, ó, ninguém é bom exemplo. Um santo nunca quis dar bom exemplo. De onde que surgiu essa ideia maluca? E aí você cria uma vida dupla. Uma vida que dá exemplo pra fora, mas por dentro você tá podre. Para de mentir, cara. Amar é estar vulnerável. Queira estar vulnerável. Queira ficar com alguém. Queira encontrar uma pessoa de verdade, uma mulher, se você for homem, né? E um homem, se você for mulher. Esteja vulnerável. Coloque o teu na reta. Seja responsável. Porque amar é inseguro mesmo, gente. Amar é inseguro mesmo. O exemplo da castidade, só que não. É essa porra mesmo. É essa porra mesmo. Para com essa merda. Entendeu? Para com essa merda. Exemplo da castidade. Aí o cara assim, eu vivo a castidade aqui. Mas você pode viver a castidade da sua vida inteira, cara. E ir pro inferno no final dela. Se você for religioso, aí pra quem tem religião. Pode, porque sei lá, você viveu pra todo mundo ver. E não é virtude. Santo Tomás dizia o seguinte, olha, pra ser virtude tem que ter uma finalidade decente. Então, olha, mas se você tá fazendo pra Deus ver, ótimo. Agora, se você tá fazendo pras pessoas ver, não é uma finalidade decente. Logo, não é virtude. E aí você vai morrer e Deus vai falar, não vos conheço. E aquele cara que caiu lá na castidade várias vezes, o cara lá que, sei lá, transou com um viado, mas se arrependeu de coração, ele é Dimas na cruz. Ele é Dimas na cruz. Ele é o bom ladrão. E ele vai falar assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E ele vai entrar e tu não vai. E tu não vai. Então para com essa merda de castidade. Cara, para com isso. Isso não é bom exemplo de castidade porra nenhuma. Aí os caras criam uma vida fictícia de castidade. Mas todo mundo sabe que todo mundo dá e transa com todo mundo. Proibido. Justamente por causa dessa pressão neurótica, o cara acaba caindo e não consegue ficar de pé. Óbvio que todo mundo é assim. Óbvio que todo mundo tá mentindo assim. Então para de mentir. Deus ama a verdade, Deus ama a realidade. Então queira, tá? Estar vulnerável. É claro que isso é libertador. É claro que isso é libertador. Os caras estão vivendo a castidade para as pessoas ver, porra. Você tá entendendo? Isso é a coisa mais neurotizante que existe. Você viver uma vida de virtude para todo mundo te enxergar, para todo mundo te ver. E Deus vai chegar. Olha, ele fala, cara, o que eu tô falando, assim, ele já falou tudo lá no Evangelho. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ponto. Ponto, é isso aí, você tá entendendo?
Agora, é melhor você ser o pior pecador da face da terra e chegar pra Deus e falar assim: meu Deus, me perdoa, eu sou mesmo o cara aqui. Mas não faz carinha de dó por as outras pessoas verem, entendeu? Fala isso pra ele só. Fala isso pra ele só. E aí, beleza. Aí tua vida começa a ser una. Entendeu? A vida começa a ser uma só. Entendeu? Porque pouco importa se você caiu ou não na castidade. Se você tá vivendo a castidade para as pessoas ver, pouco importa. Foda-se se você caiu ou não, você tá entendendo? Foda-se se você caiu ou não. Agora, se você tá vivendo para Deus ver, bom, já é alguma coisa. Então, que ele está vulnerável? E estar vulnerável é amar alguém de verdade? É amar alguém na realidade? É não querer controlar a vida do outro. É deixar com que o outro seja o outro. É amar alguém na realidade. Amar é um negócio inseguro pra caramba. Amar é um negócio muito inseguro. Porque quando você faz algo, quando você ama, você não sabe qual é a resposta que vai vir do outro lado. Só que você tem medo disso. Enquanto você continuar com esse medo, você vai viver na ilha do medo. Você vai viver na ilha da fantasia, que é o universo da pornografia. Que é esse universo da pornografia que tá acabando com a tua vida, tá acabando com o teu casamento. Porra, tá acabando com o teu casamento, cara. Tá acabando com o teu casamento. Tua mulher tá todo dia mandando direct, mensagem aqui pro Soriani, falando que não aguenta mais o casamento. Uma hora ela vai embora. Acorda. E queira amar de verdade. E queira amar de verdade. Ah, o que é amar de verdade? Amar de verdade é o seguinte, olha, a pessoa assim, você vai olhar pra ela, assim, olha, ela tem todos os defeitinhos do mundo. E eu amo todos os defeitinhos dela. Ponto final, cara. Sem encheção de saco. Sem encheção de saco. Sem cobrança neurótica, você tá entendendo? O que é cobrança neurótica? A cobrança neurótica é o seguinte, é o cara que é chato. É a mulher que é chata. Você sabe muito bem o que é cobrança neurótica. Amo todos os defeitinhos da pessoa e ponto, ela não vai mudar pro resto da vida dela. Vocês não tem que dar certo, você tem que amá-la. Vocês estão entendendo? Olha, Cristo não disse deem certo com uns aos outros. Não, ele não falou também entendei-vos uns aos outros. Por quê? Porque ele sabia que isso era impossível, caralho. Ele disse amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Então você tem que pegar essa mulher aí e amar ela com todos os defeitinhos dela. E você tem que pegar esse camarada aí e amar ele com todos os defeitos dele, ponto final. Você tá entendendo? Muito bom, pessoal. Então é isso aí, tá? Perguntas, dúvidas? Daqui a pouco eu vou encerrar essa live aí. Já estamos quase no final. A live vai ficar salva assim no IGTV, tá bom? Encontre alguém que você possa conviver com os defeitos. Se existe um defeito da pessoa que é insuportável, até não... na verdade não é o defeito da pessoa, é você que é chato. Na realidade é essa. Não perde muito tempo ali com ela. É um negócio que eu não consigo. Libera ela, tá entendendo? Libera aquela pessoa pra ficar com outra. Não. O negócio do Ítalo Marcilli, cara. Não enche o saco. Não enche o saco. Libera ela outra pra outra pessoa, né? E vai amar outra pessoa que, né? Você ame mais, pô. É isso aí. Minha vida se transformou depois que conheci teu conteúdo. Valeu, Marcos. É isso aí, tá? Tudo de bom pra você. Obrigado de verdade. Vai ficar salvo no GTV. Tá muito demais. E a vocação ao celibato, Miguel? Esse aí é um outro bode. Por quê? Porque a vocação pro celibato é um amor, né? Pra quem é religioso, é um amor diferente. É um amor a Cristo. Tá? É um amor a Cristo. E o celibatário, né? o sacerdote, né? O monge, ele casa com a própria alma, tá? Então a irmã, a freira, ela casa com Cristo. Cristo é o esposo, tá? Então, e o monge, o religioso, ele casa com a própria alma, que é a parte feminina, né? Então ele casa com a própria alma e ele tem que dominar a própria alma. Então o movimento psicológico vai ser o mesmo. Mas isso aí é um bode gigantesco.
Como se livrar da autocompaixão, da autopiedade. É fazer isso aqui que eu tô fazendo, que eu tô dizendo pra você fazer. Parar de se achar um coitadinho. Querer. Não existe fórmula mágica. É querer. Querer. Eu não sou um coitadinho. Eu não sou um coitadinho. Eu não sou um pobre coitado. Você tá entendendo? Eu não sou o neném da mamãe mais. Coitadinho de mim. Essa é a sua vida. E a vida nunca vai ser toda certinha. Você vai sofrer. Vai chorar. E essa é a sua vida. Agora, se você começa, coitadinho de mim, a vida poderia ser mais fácil. E aí você vai se enfraquecer. Aí você vai se enfraquecer e vai perder a guerra. Aí você vai se enfraquecer e vai ceder à primeira pressão. Se anular por amor. Esse é um dos segredos. Exatamente. Ótimo. Miguel, mas eu desapareci. Ótimo, é isso aí. Quando você desaparece, você se encontra. Porque a dinâmica do ser humano é construir uma história de amor. E o amor é uma doação. Quando você desaparece, quando você mata o amor próprio, você encontra para que você veio, o que você veio fazer aqui. É um finalzinho de um poema do Dr. Miller, que ele diz o seguinte. Fazendo tudo isso, ele fala um monte de coisa, e no final ele fala, e fazendo tudo isso você vai se esquecer. E esquecendo você vai amar. E amando, você vai encontrar o que veio procurar, a sua saúde. Eu vou dizer de novo, então, olha só. Ele fala um monte de coisa, aí no final ele fala o seguinte, olha só. E você precisa se esquecer. E se esquecendo, você vai amar. E amar, você vai encontrar o que veio procurar, a sua saúde. Tá? Então, essa é a dinâmica da vida. Muito bem. Anular não, servir. Miguel, obrigado, irmão. Você fala da vida ascética real. Menos. Teria menos mesmo, gente. Menos mesmo. Isso aí é porque assim, o pessoal tá acostumado a falar de santidade, de ascese, da boca pra fora. Por quê? E a gente não pode falar assim da boca pra fora. A gente tem que falar de onde a gente tá. Então, eu falo de onde eu tô. Eu falo pra vocês aqui exatamente de onde eu estou. Exatamente de onde eu estou. Para que vocês cheguem até aqui. Mas eu não posso falar de uma ascese de um monge. Jamais. Jamais. Porque eu que tenho que ouvir o monge. O vício em sexo virtual com desconhecidos é comparado à pornografia? A dinâmica é a mesma. A dinâmica é essa carência, tá? A dinâmica é a necessidade de se sentir amada, mas a questão da irrealidade é a mesma, tá? Ou seja, não é real. As pessoas não te amam, elas não estão ali para te amar, elas não... Presta atenção nisso, elas não vão estar no teu velório. Pergunta assim, aquela atriz pornográfica vai estar no meu velório quando eu morrer? Não, porra. Aquelas pessoas que estão ali no sexo virtual vão estar comigo no meu velório quando as pessoas estiverem jogando terra em cima de mim? Ela vai estar ali chorando, rezando ali por mim? Não vai estar. Ela só vai te usar. Aquele momento ali. Né? Então, os 9 círculos. Miguel, preciso fazer mais lives como essa, cara. Pessoal, é isso aí. Então, olha só. Né? Tem bastante comentário aqui. Live foi 10, papapá. Muito bem, pessoal. Eu vou pedir então aqui. Beleza. Eu vou pedir então para quem tá aqui. A gente tá quase encerrando, já deu aqui o nosso horário. Eu vou pedir para vocês tirarem então um print. Eu vou fazer uma pose pro print aqui. Eu ia colocar uma touca aqui, mas aí vocês iam falar que eu ia saltar um banco. Então, pose pro print, tá? Marquem Miguel Soriani, marquem lá que eu reposto, tá? Marquem lá. E eu vou deixar essa live salva ali no IGTV. Faz uma live sobre amor próprio? Posso fazer, né? Posso fazer sim. Então, pose pro print. Vocês printem e marquem lá Miguel Soriani. Vamos lá? 3 segundos pro print. Muito bem, é isso aí, pessoal. Beleza? Pode tirar outro print agora também, porque senão vai ficar todo mundo com a mesma pose lá, né? Tá bom? Então, olha só. Marquem lá Miguel Soriani. Eu agradeço aí a atenção e o coração de vocês aqui. Pensem nisso que eu falei pra vocês. Isso aqui é muito sério, tá bom? Fiquem todos com Deus.
Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.